Hoje quero compartilhar com todos vocês uma história surpreendente, de valor, obediência, ousadia e, acima de tudo, presença de Deus. É uma história que sobrepassa o entendimento humano, porque fala da iluminação interior, fala do que Deus pode fazer a uma pessoa quando ela escuta e obedece. Em Isaías diz que Deus multiplica as forças daqueles que não têm nenhuma, ou seja, dos cansados e oprimidos. Deus é um Deus poderoso e maravilhoso que está disposto a nos dar todos os seus recursos quando aprendemos a depender somente dele, a depender somente do seu poder e da sua graça. O profeta Jeremias foi um homem avançado em espiritualidade e iluminação para a sua época. Era filho de sacerdote, cresceu aprendendo e vendo seu pai Ilquias oferecer sacrifícios de sangue de animais para os reis, para o povo e para o Deus desta terra. Por que eu falo Deus desta terra? Porque o Deus desta terra, ele pede as coisas desta terra, as coisas da carne e não do espírito. Sabemos que o Velho Testamento não faz parte dos verdadeiros cristãos, dos vencedores, dos que aceitaram a Cristo, porque o Velho Testamento fala do homem, da carne, dos rituais, das tradições e sacrifícios. Os verdadeiros cristãos não têm pacto com o Deus de Israel, porque receberam a salvação e a iluminação pelo Espírito Santo. Não chamam de irmãos aqueles que crucificou e seguem crucificando a Cristo e suas obras. O Deus dos judeus é um Deus que tem pacto com as coisas desta terra, gosta de sacrifícios de animais, gostam das tradições e dos rituais. É o Deus da carne e desta terra. É diferente do Deus dos cristãos, porque o Deus dos cristãos é espírito, é a verdade, é a iluminação. É um Deus que abate a carne para elevar o espírito, fazendo transcender pelas dimensões celestiais. E é este Deus dos cristãos que se revelou a Jeremias, sacudindo seu espírito para revelar ao povo a verdade. Quando Deus falou ao profeta Jeremias, que lhe disse: antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Antes que te formasse no ventre de sua mãe, disse o Senhor a Jeremias: eu já tinha sua designação criada. Eu já tinha selado em sua vida o chamado e a obra. Jeremias nasceu com um propósito: fazer a diferença. E aqueles que nascem para fazer a diferença são perseguidos, humilhados e negados por uma sociedade dormida no engano. Deus conhecia a Jeremias. Jeremias nasceu com um propósito: cumprir a obra de Deus e profetizar às nações. Mas para os olhos de muitos sacerdotes da época, as profecias não eram inspiradas por Deus. Deixa eu falar uma coisa para vocês. O homem não tem a capacidade de te conhecer em profundidade. O chamado e a obra de Deus não cabe ao homem designar. Deus escolhe quem Ele quer, na hora que Ele quer e como Ele quer. É Ele que derrama sua unção, e esta unção cabe somente àqueles com valor e obediência. Todos estamos aqui por um propósito e cabe ao Senhor nos revelar o seu propósito. Deus nos conhece antes mesmo de nós mesmos nos conhecermos. Obra moldada somos nós, criada em Cristo Jesus para os bons frutos. Jeremias foi surpreendido pela iluminação. Seus olhos e ouvidos foram abertos. Ainda sendo criança, Deus se manifesta revelando: eu sou seu Deus e colocarei minhas palavras em sua boca. Jeremias respondeu ao Senhor: como eu, sendo criança,
posso falar. O Senhor disse, não diga sou uma criança, porque onde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar dirás. Não tema diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor, aleluia. Se Deus fala, quem não profetiza, e se o leão runge, quem não treme, aleluia. Este é o Deus que faz quando Ele quer e como Ele quer. A obra do Senhor não é para qualquer um, é para quem tem coragem. Jeremias começou um ministério muito duro, um ministério confrontador. Deus o levantou para confrontar a nação de Israel pelo seu pecado e pelas suas abominações. Deus levanta Jeremias para fazer a diferença e para colocar suas palavras em sua boca. E diz: tu derrubarás reinos e construirás reinos, e não temas, porque eu, Senhor, estarei contigo. Jeremias viveu um ministério difícil, onde era odiado por reis e sacerdotes. Por conta de sua mensagem profética, foi perseguido, humilhado. Chegou um momento que Jeremias se desmoronou, desanimou, disse a Deus: já não vou profetizar em seu nome. Foi preso, foi jogado no poço com toda a humilhação. E é aqui que vem a surpresa. Deus se revela a Jeremias e diz: clama a mim e eu te responderei, aleluia. Jeremias se deu conta que ele servia um Deus sem necessidade de um mediador. Ele se deu conta que mesmo estando preso, nada iria calar, nada iria parar. Se deu conta que Deus estava acima de todo o entendimento humano. Se deu conta que ele era poderoso. Se deu conta que nem príncipes, nem rei, nem o sacerdote tinha poder de calar e nem parar seus pés. Porque Deus seguiria falando e também movendo. Ainda que as pessoas criticam ou deixam de criticar, ainda que as pessoas persigam ou deixam de perseguir, Deus continuará falando. Ele tinha essa consciência dessa iluminação e revelação, aleluia. E é isto que devemos fazer, perseguir e enfocar em Deus. Enquanto você está enfocado, firmado em Deus, ainda que passe pelo vale da sombra da morte, Ele estará contigo. Levantará pessoas para te perseguir, levantará pessoas com inveja, ódio e desprezo, mas Ele estará aí contigo. Porque quando Deus fala, todo o céu está de acordo contigo e o inferno não prevalece. Ainda que te persiga, clama a mim e eu te responderei, disse o Senhor. O clamor nos leva a etapas, meus queridos, e dimensões surpreendentes e sobrenaturais. Quando Deus diz primeiro, clama a mim e eu te responderei, Ele está nos revelando que a primeira dimensão é que o Deus Todo-Poderoso vai abrir a boca e vai revelar, aleluia. A segunda, te mostrarei, e a terceira, coisas grandes e ocultas que tu não conhece. Aqui Ele está nos revelando que quando clamarmos a Ele, estamos abrindo nosso coração e ouvidos espirituais para que a voz dele venha e chegue até nós. E quando a voz dele chega até nós, nossos olhos são abertos, porque diz: eu te mostrarei e te revelarei coisas grandes e ocultas que tu não conheces, aleluia. O Senhor revela coisas mais profundas e espirituais que manifestas através das dimensões celestiais. Quando clamamos, quando oramos, quando buscamos a Deus, somos expostos às revelações profundas e os grandes mistérios que de outra forma não poderíamos ter acesso, a não ser através do ambiente e da atmosfera que produz o clamor. Em João nos diz que Deus é espírito e que importa que os seus verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade.
Isto é muito importante porque vemos aqui que as coisas mais profundas, ela vem através do Espírito Santo e não da carne do homem. Por isso é importante manter o foco, uma vida centrada em comunhão, tirando tempo para orar e para clamar ao Senhor. Em vez de você perder seu tempo dando 10% do seu trabalho para seu pastor, ganha tempo em dar 10% de sua vida para Deus, clamando, buscando, orando, jejuando. Só o que clama e busca a Deus terá revelações dos mistérios mais escondidos e o coração de Deus será revelado em sua vida. Por isso, eu te animo, independente do que você passa em sua vida, jamais desconecta de Deus. Nunca deixe de buscar, porque Ele, somente Ele, é sua força e sua fortaleza. Nunca deixe de clamar, orar, jejuar, buscar, ainda que se sinta desanimado, triste ou depressivo. Recorda essas grandes palavras. Clama a mim, que eu, o Senhor, te responderei. Nenhum homem pode responder às suas aflições. Nenhum homem pode responder às suas necessidades ou enfermidades ou o que você esteja passando. Mas Deus Todo-Poderoso, Ele sim, Ele pode te responder. Deus vai responder às suas orações. O Senhor diz: eu te mostrarei coisas grandes e ocultas que tu não conhece. Prepara-te, porque já não estarás desamparado, já não estarás desamparada. Quanto às revelações de Deus, Ele te responderá. Seu tempo de não ter conhecimento sobrenatural de Deus está a ponto de terminar, aleluia! Deus diz: clama a mim, porque eu te darei revelações de coisas que você jamais conheceste e de coisas profundas, coisas que não têm chegado ao coração do homem e ouvidos pelos homens, são os que Deus tem preparado para você e para mim, aleluia! Por isso te animo que te levante hoje mesmo e comece a clamar e a buscar a Deus, e será escutado e viverá baixo as revelações do Deus Todo-Poderoso. Amém? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.